Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor esteja com cada um de nós. Que Ele tenha a liberdade, a preeminência, que Ele tenha o amor e a devoção de cada um de nós. Que Ele seja glorificado nas nossas vidas, nessa noite. Três semanas atrás, irmãos, eu estive compartilhando com os irmãos uma palavra que nós demos o título de A Vitória da Cruz. Nessa noite, eu queria, de certa forma, dar um passo além, mais ou menos, nessa linha, com um outro título, que seriam as implicações da vitória da cruz na nossa vida. Né? Então, já que sabemos, vimos e cremos que a cruz foi o acontecimento mais poderoso, mais significativo e que causou a maior transformação, não somente nessa terra, mas em todo o universo. Então, isso tem implicações, é lógico, na nossa vida, né? E a gente vai considerar algumas delas, né? Que estão ligadas, então, a esse fato da morte do nosso Senhor na cruz, né? E o nosso viver com relação a isso. Né? E, genericamente, então, não é nada uma coisa profunda, mas a gente pode falar que nós temos dois tipos de implicações. Né? Um que eu assim chamo de negativo, não porque ele seja negativo, né? Mas negativo no aspecto de que ele está ligado à nossa doença. E esse aspecto eu acho que é muito fácil e é muito claro para nós, que é o perdão dos nossos pecados. Então, na morte do Senhor Jesus naquela cruz, os nossos pecados foram perdoados, cada um deles, no momento em que cremos. E isso, então, ele fez de nós, que éramos pecadores e inimigos, né? E estávamos debaixo da ira, sermos considerados, então, filhos e cooperadores do Senhor. Então, nós saímos de um estado totalmente negativo para irmos agora para um estado totalmente positivo. Né? Mas eu chamo isso de um aspecto negativo porque ele trata com a nossa deficiência, trata com aquilo que nós éramos. Né? Então, do nosso lado tem esse ponto. Então, um aspecto é positivo, outro é negativo. Eu falei do negativo. O aspecto positivo é que a morte do Senhor na cruz, ela operou alguma coisa na vida de cada um de nós, que foi, então, fazer de nós uma nova criação. E nós falamos isso um pouco também lá, 3 semanas atrás. Né? É um versículo que eu tenho falado com uma certa frequência, que é 2 Coríntios 5,17. Aquele que está em Cristo é nova criação. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, irmãos, isso também é algo que é tão poderoso, porque ele nos tira de Adão e nos coloca em Cristo. Dessa forma, então, nós temos um novo começo. Nós podemos escrever a nossa história agora a partir de um novo início. Eu me lembro que eu falei também que agora, na posição de filhos, se nós voltarmos à nossa ascendência, nós vamos chegar onde? Não mais em Adão, mas agora nós chegamos em Cristo, porque descendemos dele agora. E tudo isso continua sendo obra exclusiva do nosso Senhor Jesus ao morrer na cruz por nós. Essas duas coisas se tornaram nossa realidade. Né? Tanto o aspecto de que os nossos pecados todos foram perdoados,
como o aspecto de fazer de nós novas criaturas. E agora nós temos uma nova história, e como nova história, nós também temos um novo futuro. Então, irmãos, a nossa vida mudou completamente. Isso é o poder da cruz. Isso é a vitória da cruz na nossa vida. E eu não queria abordar os dois aspectos. Eu quero abordar principalmente o aspecto que eu chamo aqui de positivo, né? Mas a minha impressão, né, e aí a minha impressão, né, é que essa questão do perdão dos nossos pecados é algo que é muito claro para nós. Eu acho que cada um de nós tem isso como um tesouro na nossa vida. Por quê? Porque nós nos conhecemos. Nós sabemos de onde viemos. Nós sabemos o nosso passado. Nós nos conhecemos interiormente porque na luz do Senhor nós nos enxergamos. Então, nós sabemos de onde viemos. E quando, pela graça do Senhor, pela obra no nosso Senhor Jesus, Ele diz para nós que pela fé, no poder do sangue do Senhor Jesus, todos os nossos pecados são perdoados. Que alívio! Né? Que necessidade que nós tínhamos e que agora está satisfeita. E quando nós ouvimos aquela palavra que o Thomas falou hoje pela manhã, tetelestai, nós podemos ter toda a certeza que a obra do nosso Senhor Jesus, com respeito a isso, ela é total, suficiente, eficiente para que tudo isso que falamos e que cremos seja verdadeiro e também que seja a nossa experiência. Ou não é? Toda vez que nós nos deparamos com o nosso pecado, toda vez que nós fraquejamos em algum aspecto, basta que nós nos voltemos ao Senhor, reconheçamos os nossos pecados, peçamos a Ele para que Ele nos perdoe. Ele vai dizer para nós, já foi pago. Não há mais nenhuma condenação. Então, normalmente, irmãos, eu acho que esse aspecto ele é muito claro, muito conhecido por nós, muito utilizado por nós, né? Provavelmente, então, porque a gente está sempre precisando dele. Nós lançamos mão disso com muita frequência, né? Sempre somos lembrados de que, Senhor, graças a Deus pelo teu sangue. Graças porque temos esse dom, essa obra do Senhor Jesus em nosso favor, que podemos contar com ela para qualquer momento e para qualquer situação. Então, com relação ao aspecto negativo, essa é a minha impressão, porque que nós geralmente falamos muito do sangue. E quando nós olhamos para a mesa, nós temos dois elementos na mesa. Quando contemplamos a cruz do Senhor, nós temos a morte, mas também temos a ressurreição. Olhamos para a mesa, nós temos o cálice com o vinho, mas olhamos também que tem o pão que foi partido. Essas duas coisas, essas duas realidades, elas precisam ser experimentadas e devem ser experimentadas por cada um de nós no nosso dia a dia. Não somente um lado, mas também o outro lado. Morte e ressurreição andam juntas. Considerando agora a questão do aspecto positivo, que eu chamo aqui de sermos nova criação, eu queria ler dois trechos na palavra, no Evangelho de João. Primeiramente, capítulo 4, que é um texto muito conhecido nosso também, que é da mulher samaritana. João 4, verso 10. Não vou falar do contexto, porque acho que os irmãos já sabem, né? Verso 10. Jesus conversando então com a mulher samaritana, ele disse, replicou-lhe Jesus, se conheceras o dom de Deus
E quem é o que te pede, dá-me de beber? Tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Vamos prestar atenção só. Ele te daria água viva. A mulher tinha saído da cidade dela, de Sicar, foi até o poço buscar água. Jesus pede água para ela e ela fala, mas você, judeu, conversando comigo e tal, né? Então Jesus fala isso para ela e falou, olha, se você conhecesse quem é que está falando com você, você pediria para mim água e eu te daria água viva, né? Vamos para o verso do 13 ao 15 agora. Afirmou-lhe Jesus, quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Então vamos guardar e vamos agora para João capítulo 7, algumas páginas aí para frente. Verso 37 até o 40. Jesus aqui numa outra oportunidade, né? Fala, no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Basicamente a mesma coisa que ele falou para aquela mulher samaritana, né? Isso ele disse com respeito ao Espírito que havia de receber os que nele crescem. É a nota de rodapé de João, né? Pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então, os que dentre o povo tinham ouvido essas palavras diziam, este é verdadeiramente o profeta. O que eu queria estar enfatizando aqui, então, é que lá se a gente pegar no capítulo 6 de João também, a gente não vai ler, né? O Senhor fala então aquele discurso que ele fala que a carne dele era a verdadeira comida, o seu sangue era a verdadeira bebida, né? Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Então nós temos desde o capítulo 4, o Senhor tratando dessa questão de comer e beber, né? E se nós pegarmos um pouco também o que a gente falou recentemente, da experiência do povo de Israel, quando saiu lá do Egito, né, que eles tiveram a experiência de passar o sangue nos umbrais das portas. Dessa forma eles foram libertos, foram livres do anjo da morte, que passou por cada casa, e a casa que tinha o sangue, ele passava por cima, né, o Passover, a Páscoa, né? Nesse momento, nessa ocasião também, nós temos dois elementos importantes. Um é o sangue, é óbvio que estava nos umbrais da porta, era exterior, visível, mas lá dentro o povo fazia o quê? A instrução do Senhor também foi, cada família, cada casa deve matar um cordeiro. Comer esse cordeiro em toda a casa. Para quê? Para que depois, na sequência, quando eles fossem libertos da escravidão do Egito, eles estivessem fortalecidos para poder caminhar, né? Comam apressadamente, comam mais, a hora que a liberdade for dada, vocês estão prontos, né? Comer e beber. No Egito, então, a gente vê essa questão de a água que os seguia, que fendia da rocha, e o maná, que era o alimento celestial que descia dos céus, para que eles pudessem, então, enfrentar a jornada que eles tinham à frente deles, após eles passarem pelo Mar Vermelho.
Então, uma vez, irmãos, que nós somos nova criação, a pergunta, voltando lá para o contexto de João capítulo 4, da mulher samaritana. Qual é o tipo de água que nós temos sede? Porque a mulher samaritana foi para lá porque ela estava com sede. Né? Ela ela foi para lá com, vamos chamar de balde, né? Foi lá com o balde para tirar a água do poço. Né? Com certeza ela foi lá atrás da água física. Né? Mas o Senhor vira para ela e fala, eu tenho uma água que você não tem. Essa água é diferente dessa água que você veio buscar. Essa água que você veio buscar, você vai beber, e quando você beber, depois de um tempo você vai ter sede de novo. Mas eu tenho uma outra água. Uma água que uma vez que você tomar, nunca mais você terá sede. E é lógico que a gente sabe ao que o Senhor estava se referindo. No capítulo 7, então, no comentário de João, ele fala que Jesus, falando da água que ele proclamou, quem tem sede vem a mim e beba, e que do seu interior fluirão rios de água viva, ele estava se referindo ao Espírito Santo. Juntando essas coisas, irmãos, o que eu quero dizer aqui é o seguinte, há uma provisão do Senhor Jesus para todo filho de Deus, que é uma fonte interior que jorra água viva. A sede, nesse caso aqui, no caso da mulher samaritana, depois o Senhor até falou, não, vai lá e chama teu marido, né? Que na verdade não é teu marido, porque você já teve. Ela provavelmente era alguém que estava insatisfeita. Quais são as insatisfações que nós temos e que nós estamos querendo matar a sede? Nós temos sede do quê? O que é que nós buscamos? O Senhor nos ensina que existe uma sede que pode ser dessedentada pelo Espírito Santo. E quando nós provamos isso, ela é como uma fonte dentro de nós que jorra para a vida eterna. E ligando também, irmãos, o que eu queria dizer é que, no que diz respeito a sermos uma nova criação, nós temos, vindo do nosso Senhor, vindo da obra que Ele fez ali na cruz, o Espírito Santo já foi dado a nós e Ele habita no nosso interior. Eu não sei como que vocês imaginam essa questão de ter dentro de nós uma fonte a jorrar para a vida eterna. Se vocês já visitaram alguma nascente de rio, por exemplo, né, que está sempre lá, jorrando, jorrando, jorrando. E ela jorra o quê? Ela jorra a própria vida de Deus dentro de nós. Esse Espírito Santo, ele foi compartilhado com cada um de nós para quê? Para trazer à tona tudo aquilo de que nós precisamos para andar, para caminharmos, para irmos após o Senhor. Então, a vitória da cruz, irmãos, ela já operou no nosso interior uma mudança radical. Aquilo que nós amávamos, já não amamos mais. Se um dia nós tínhamos sede de tantas coisas, como, por exemplo, o povo de Israel, quando saiu do deserto, eles saíram, estavam lá no deserto, mas começaram a sentir saudade das cebolas, dos alhos, da carne. Né? A gente costuma dizer, então, que saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. Eu quero dizer para vocês, irmãos, e para mim mesmo, que esse apetite que é da velha criatura, da velha criação, já não mais faz parte da nossa vida e da nossa experiência. Porque nós temos dentro de nós, irmãos, uma fonte que jorra, que nos impulsiona, que nos leva para a vida eterna. Para amarmos o que o Senhor ama, para seguirmos aquilo que é a vontade de Deus na nossa vida. Não temos mais prazer no pecado, nós temos prazer em viver na presença do Senhor.
A santidade de Deus conquista o nosso coração. É isso que o Senhor fez e alcançou para cada um de nós naquela cruz. Então, às vezes, nós olhamos para nós e vemos, às vezes a gente se diminui muito, porque nós esquecemos de que aquilo que o Senhor operou, o poder de Deus, que perdoa pecados, é o mesmo poder que atua na nossa vida, dando a nós, compartilhando conosco a vida de Deus, o caráter de Deus, a força de Deus e o poder de Deus. Por isso que ele fala, o pecado não mais terá domínio sobre vós. Irmãos, essas coisas estão dentro de nós. Nós a temos por herança. Hoje ainda, nesse dia, nós somos vitoriosos. A graça de Deus, ela nos capacita a viver de forma agradável ao Senhor. É isso que nós temos dentro de nós. Quando o Senhor fala, se você soubesse quem eu sou, você me pediria, e eu te daria. No versículo seguinte ela fala, Senhor, me dá. Muito provavelmente ela não tinha ideia ainda do que é que ela estava pedindo. Mas ela falou, eu quero, me dá. E alguma coisa aconteceu com ela. Porque depois dessa conversa com o Senhor, o que ela fez? Ela voltou correndo para a cidade. E contar para todo mundo. E a palavra diz que muitos se converteram ao Senhor. E tem um detalhezinho, né? Depois os irmãos veem lá no contexto. No 4:28 de João, fala que ela deixou o cântaro dela lá no poço. Isso quer dizer o quê, irmãos? A sede que ela tinha lá no passado, eu não preciso mais disso. Ela deixou o cântaro dela lá no poço, ela foi lá buscar água, mas ela deixou o cântaro, ela deixou o balde dela lá e voltou correndo para a cidade para poder contar tudo aquilo que ela tinha experimentado. Então, de novo, irmãos, será que a gente ainda está com um cântarozinho? A nossa sede, ela é isso aqui? Ou nós temos sede? Fome e sede de justiça. Fome e sede de santidade. Fome e sede de devoção ao Senhor. Fome e sede de que a vontade de Deus seja cumprida na minha vida. Irmãos, cada uma dessas coisas, cada uma dessas sedes que nós temos diante do Senhor, Ele fala, quem tem sede, venha a mim e beba. Porque quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Será que é difícil nós crermos nisso, irmãos? É a palavra do Senhor que nos diz. Nessa época de João, capítulo 7, fala que Jesus ainda não havia sido glorificado, portanto, o Espírito Santo não havia sido dado ainda. Mas lá em Atos 2, o Espírito Santo desceu. E hoje, Atos 2, Jesus já havia sido glorificado, consequentemente o Espírito desceu. E a gente vê então o resultado na vida dos discípulos. Aqueles todos que negaram o Senhor, depois que essa fonte começou a jorrar no interior deles, eles viraram outras pessoas. De talvez tímidos, medrosos, que negaram o Senhor, eles passaram a ser leões, que enfrentaram a morte por amor do Senhor. Esse mesmo Espírito, irmãos, está dentro de cada um de nós. Quando nós celebramos a ceia, nós estamos dizendo, nós bebemos da fonte que jorra para a eternidade. Nós comemos da carne do Senhor porque ela é que nos dá força. Ela que nos transmite aquilo que Jesus Cristo, ao ser morto, ele jorra então do seu lado água. Ele dá para nós a sua própria vida. Ele compartilha conosco a sua natureza.
Ele compartilha conosco tudo aquilo que ele tem e recebeu do Pai, para que nós então, como filhos, como irmãos mais novos dele, nós também sejamos participantes. E para que nós possamos experimentar, temos essa experiência de que a nova vida que recebemos do Senhor, ela está disponível, mas também ela é totalmente experimentável, ou experimentável hoje. Então nós não precisamos, irmãos, permanecer por muito tempo na mesma experiência do povo de Israel lá no deserto, que por 40 anos tropeçaram, por 40 anos titubearam, por 40 anos tiveram incredulidade, até que eles pudessem entrar na terra de Canaã. Irmãos, nós não precisamos de todo esse tempo. Nós podemos crer na palavra do Senhor que nos diz essas verdades hoje. E quase que imediatamente nós podemos desfrutar disso que é o nosso direito e a nossa herança. Porque o Senhor assim nos deu, ao colocar em nós o seu Espírito Santo. Então, voltando àquela pergunta de qual tipo de sede que nós temos, né? Essa questão é importante para que a gente peça ao Senhor, né? Para que Ele sonde o nosso coração e veja e mostre para nós quais têm sido os nossos desejos. De que tipo de coisas nós temos tido sede nessa vida. E que não tem ligação com o Senhor. Porque qualquer sede que nós tenhamos, que estejam ligados ao propósito do Senhor, Ele tem todo o prazer de saciar a nossa sede. Por isso que Ele fala, você me peça. Se nós encontrarmos alguma coisa dentro de nós que queremos, mas que não é a vontade do Senhor, né? E percebermos isso, nós podemos ir diante dele e falar, Senhor, o Senhor já mudou o meu coração. O Senhor já operou isso na minha vida. E eu quero me apossar. Eu quero crer na tua palavra, de que isso tudo já foi realizado na minha vida. E Senhor, eu tenho sede de ti. Eu tenho sede da tua santidade. Eu tenho sede de andar nos teus caminhos. Eu quero ser santo como o Senhor é santo. Eu quero amá-lo, Senhor, acima de todas as coisas. A minha vida eu entrego nas tuas mãos. Senhor, faça isso a minha experiência diária. Faça isso o desejo mais profundo do meu coração. O Senhor vai fazer. O Senhor está fazendo. Não só uma vez por semana, mas a cada dia. Dia a dia o Senhor pode ir mudando a nossa história. Fazendo com que a nossa vida ela seja cada vez mais próxima daquilo que Jesus Cristo foi ao andar nessa terra. Não pensem, irmãos, que isso é muita coisa. Que isso é impossível. É possível, porque alguém, eu não sei se alguém orou, alguém falou, o perfeito habita em nós. O Espírito Santo está em nós. Ele é capaz. Duas coisas então. O Senhor, Ele já fez toda a sua obra na cruz. Ele já preparou todas as coisas. Só que Ele fala, quem tem sede, venha a mim e beba. Ele não vai ter sede por nós. E Ele não vai beber por nós. Cabe a nós termos sede. Cabe a nós irmos a Ele. Achegai-vos a mim e eu me achegarei a vós. Para que a sede correta, ela possa ser satisfeita pelo Senhor. Então a mesma fé, irmãos, que nós temos
que o Senhor perdoa os nossos pecados, que esta fé seja a mesma fé que, aplicada à obra do Espírito Santo, ela seja realmente a nossa experiência como uma fonte de água viva que jorra do nosso interior dia a dia. Então, mais um pontinho que é, quando Jesus Cristo, ele, na véspera, né, dele ser crucificado, ele reúne os seus discípulos lá naquele cenáculo. Esses irmãos se lembram que ele já havia instruído, né, alguém para ir na frente e preparar tudo. Quando os discípulos chegam lá, estava tudo pronto. Não faltava nada. Eles só tiveram que se assentar e desfrutar daquele momento, da presença do Senhor, do pão, do vinho, da comunhão. Então, irmãos, a mesa já foi posta. Tetelestai. Tudo está pronto. Tudo está feito. Cabe a nós nos achegarmos, termos sede, pedir ao Senhor, e Ele vai nos dar a água viva. Então, o Senhor chama os seus discípulos e fala para eles: bebam e comam, porque este é o meu sangue e este é o meu corpo. E o Senhor nos convida a cada dia: desfrutem daquilo que o meu sangue trouxe para cada um de vocês. Desfrutem também daquilo que é a minha vida, que está disponível para cada um de vocês, porque ela é de graça. Tudo o que precisava ser feito já está feito à nossa disposição, e que nós possamos aprender diante do Senhor que todas essas coisas são possíveis, e mais do que possíveis, é desejável que cada um de nós tenha essa disposição de bebermos do Senhor. Quem come da minha carne, quem bebe do meu sangue, quem de mim se alimenta, por mim viverá. Não é somente para o futuro, é para nós hoje. Para que a igreja desfrute dessa comunhão, desfrute da provisão que o nosso Senhor Jesus preparou a cada um de nós. Pecados perdoados, mas uma vida celestial. Não mais somos terrenos, passamos a ser seres celestiais. Nós vivemos numa dimensão celestial. Os nossos interesses já não são mais ligados a essa terra, mas os nossos interesses passaram a ser interesses celestiais. Não mais somos escravos do pecado, mas agora nós somos feitos servos de justiça. E não mais somos mendigos, agora nós somos herdeiros do reino. E que nós então não vivamos como quem leu e está lendo ainda o Permanecer em Cristo, do Andrew Murray. Logo no comecinho ele coloca uma figura daquele mendigo que foi convidado, né, e que fica lá fora do palácio. Lá para fora, ele poderia estar lá dentro, desfrutando de tudo dentro do palácio, mas ele fica, né, eu sou um mendigozinho, né, eu não tenho direito. Não, nós temos direito, irmãos. Nós temos ousadia porque a palavra fala: entremos com ousadia. A porta já foi aberta, o véu já foi rasgado, então nós podemos ter toda a ousadia, toda a intrepidez para entrar no Santo dos Santos, na presença do Senhor. Então, irmãos, essa é a bênção que o Senhor tem para cada um de nós. Não só negativamente, como eu chamei, mas positivamente, porque nele, todas as promessas, tudo aquilo que o Senhor é, está disponível para cada um de nós, e que nós possamos desfrutar de cada uma desses aspectos, então, que o Senhor tem aberto para nós, pela sua vida, pela sua obra e pela sua morte na cruz.
Amém. Senhor, nós te louvamos, confessamos a ti, Senhor, que muitas vezes a nossa visão ainda é turva, ela é míope, mas pedimos que o Senhor, pela tua graça, o Senhor venha nos curar, Senhor, da nossa cegueira, que o Senhor venha também a nos dar fé, Senhor, uma fé viva, que se aproprie, Senhor, de cada uma das tuas promessas, de cada uma das tuas provisões, Senhor, para a nossa vida. E que nós aprendamos a ir até o Senhor, pedindo a ti, Senhor, que o Senhor nos descedente com a tua água que é viva, a tua água que mata qualquer sede, Senhor, a tua água que nos traz a tua própria vida. Seja com cada um de nós, Senhor, seja com a nossa semana, e que o Senhor mesmo seja o nosso pão vivo que desceu do céu e a água que flui da rocha fendida. Te agradecemos, Senhor, e te louvamos. Amém.